Hoje gostaria de vos fazer uma pergunta muito concreta, muito direta a vocês, que é a Nascentes de Luz. A que é que se dedica? O que é que na verdade acontece para lá destes portões? Se calhar preciso de contar um pouquito da minha história para concretizar mais o que é Nascentes de Luz. É assim, estava no convento, ou estávamos, e muito bem, e fui sentindo que cá dentro havia interpelações em relação ao que vivíamos lá e ao que se vivia no nosso mundo, que se vivia cá por fora. E, e foi nascendo cá por dentro qualquer coisa que me dizia que era preciso viver um estilo de vida novo, um estilo de vida diferente, voltado para as pessoas, mais no meio das pessoas, mais próximo. E, e a palavra nascentes acompanhou-me durante muito tempo. Nascentes, e para mim, e a partir de quê? A partir da formação que nós tínhamos, nós fomos descobrindo que havia dentro de nós, dentro das jovens com quem trabalhávamos, dentro de cada pessoa, havia nascentes potentes que era preciso fazer jorrarem. E essa palavra nascentes acompanhava-me e sentia que era importante descobrir e fazer alguma coisa que ajudasse as pessoas a fazerem a descoberta, a experiência das nascentes que tinham lá dentro. E um dia vim cá e com a minha irmã Edith, já com isto assim por trás de nascentes, convidei-a a irmos visitar as nascentes que havia aqui, que nós conhecíamos e que tínhamos as duas estado lá, a nascente do Lavadouro, a nascente da Fonte Aldeia, a nascente mais da lá, mais da além, onde nós tínhamos brincado, onde nós tínhamos estado. Com muita mágoa, constatámos que essas nascentes, umas tinham canas e silvas, não se via água nenhuma, outras estavam abandonadas, outras não se via já nada delas. Isto que acontece na natureza, as nascentes estão abafadas, estão tapadas, esta água está por aí, não sei onde. Ela vai por algum lado, a vegetação até está mais verde aqui, mas as nascentes estão tapadas. O que nós queremos criar ali, porque era disso que eu falava com a Edith, é qualquer coisa que ajude as pessoas a descobrirem as suas nascentes e que ajudem as pessoas a saberem quem são, para que vieram a este mundo, porque vieram e para onde vão. E isto tornou-se, a partir desse dia, tornou-se para mim muito mais claro e muito mais objetivo, e as nascentes de luz surgiram e depois receberam daí o nome, e aos pouquinhos foi-se criando no fundo o que eu queria e desejava era de facto um espaço para acolher, escutar as pessoas que viessem e as ajudar. Um espaço de escuta, um espaço de acolhimento, um espaço em que cada pessoa se sentisse ela mesma, e foi isso que nós procuramos criar com os voluntários, com as pessoas, muitas pessoas que vieram e que se juntaram a nós e que se vão juntando e que nos vão ajudando a ser esse espaço em que as pessoas vêm, se sentem acolhidas, escutadas e são ajudadas de várias. E depois, pronto, há uma série de atividades e de serviços que nós prestamos, que nós fazemos, que vão de encontro a isso. E isto eu passo à irmã Eduarda, que ela vai dizer o que é que a Nascentes de Luz faz para ajudar as pessoas a descobrirem quem são, de onde vieram, para que vieram e para onde vão. Isto é fundamental para se ser feliz nesta vida e estarmos a viver de pés bem assentos no chão. Para mim é. O que é que nós fazemos aqui nesta linha do que a irmã Margarida acabou de partilhar? Essencialmente escutar as pessoas, encontros personalizados, que a gente chama escuta ativa. Também temos formação, desenvolvimento integral da pessoa, essa formação está aberta a voluntários e pessoas que queiram
participar. Também temos semanalmente a tarde sénior, para pessoas que queiram vir estar um bocadinho, conversar, partilhar e também rezar um bocadinho. Também temos ginástica sénior semanal. Temos outras formações ligadas à permacultura, à agricultura sintrópica, que são feitas com alguma frequência por pessoas que têm formação nessa área, concretamente a Paula, que colabora mais diretamente connosco nesta área da permacultura e da agricultura biológica e sintrópica. Também temos terapias várias e terapeutas competentes, cada um na sua área, reflexologia, homeopatia, alinhamento da coluna e outros. E acolhemos as pessoas que venham e que venham simplesmente para estar. Temos um espaço grande no exterior, que também acolhemos grupos, às vezes escolas e outros grupos ultimamente têm vindo e gostam, grupos de famílias que vêm a celebrar o seu aniversário, trazem os seus amigos e se é no verão podem desfrutar da natureza, que nessa altura tem uma sombra abundante e agradável. E é isto que nós promovemos e fazemos, isto tudo muito com acolhimento. Também temos espaços para quem temos cozinha preparada para quem quiser vir fazer alguma formação nessa área e temos um salão onde se faz a ginástica que também está aberto para alguma atividade que esteja concordante com o que nós podemos oferecer. Temos ainda, e estava a esquecer, e é muito importante, o projeto Escuta, que esteve, portanto, já foi desenvolvido na altura ligado a uma candidatura. Neste momento está a andar por si com um grupo de voluntários e continua e prossegue, e por isso também estão abertas a pessoas que tenham gosto em vir colaborar neste projeto, acompanhar os idosos nas suas casas, visitá-los, escutá-los, estar com eles, fazer visitas quinzenais ou conforme a disponibilidade que cada pessoa tenha. Em termos de fazer é isto, e a nossa vida aqui de cada dia, de porta aberta, como a irmã Eduarda costuma dizer, de porta e coração aberto para acolher, para estar no espaço do silêncio, no espaço que temos ali, que se chama Escuta ao Silêncio. É um espaço também muito, muito querido e muito desejado, e há quem venha para cá para fazer um dia de reflexão, um dia de silêncio, um dia de estar só, que possa chamar um dia de retiro ou outra coisa. Pronto, os espaços estão ao serviço de quem precisa e de quem cá vem. Também é isto. temos o grupo da Bíblia, também mensal, que funciona a segunda quinta-feira de cada mês. Quem tiver gosto em fazer parte, é uma questão de comunicar. Estamos agora, neste momento, a procurar fazer planos em cada uma destas áreas que depois vão de ser divulgados nas redes sociais para que cada pessoa possa ver o quando, o como, o quê e possa participar, se assim o entender. Lá serão dadas as informações necessárias para isso. Mais questões, quantas mais melhor, podem perguntar e nós vamos respondendo. Se não soubermos, vamos procurar.